Fala pessoal, seguindo na missão do apoio na conquista do seu sonho, hoje chamei um colega, um camarada, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Vocês que sonham em ser oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, trouxe aqui o Sapienza, um camarada que trabalha no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ele vai ajudar a gente a sanar todas as suas dúvidas. Sapienza, meu camarada, prazer em receber você aqui. O prazer é meu. Você é uma referência aí na Polícia Militar do Estado de São Paulo, atuando aí todos os dias aí no Corpo de Bombeiros, em treinamento e etc. Então esse bate-papo é que você possa passar para os nossos amigos, nossos colegas, nossos futuros oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como que é a rotina, como que você conquistou isso, como que é a vida lá no Corpo de Bombeiro e assim vai. Então, começando literalmente do começo, né? Como que surgiu esse sonho, essa vontade em ser policial? Porque às vezes as pessoas não sabem que para entrar no Corpo de Bombeiro, o processo seletivo é o mesmo para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, primeiro ele presta a prova para soldado segunda classe e depois de um período ele vai para o bombeiro, e para oficial também, ele faz o curso de formação de oficiais e depois ele vai para o bombeiro. Então, o Sapienza ele vai explicar, mas antes, fala aí, ô Sapienza, como surgiu esse sonho, né, em ser policial e depois se especializar na área do bombeiro? Legal, um prazer estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. Porque na academia era meu terceiro ano, né? Então. Terceiro ano. Legal, bacana. Como que surgiu, né? Da onde começou tudo isso, né? Eu tenho nenhum parente na polícia, né? Então não tive. Normalmente a gente vê aquela bagagem da família pra poder seguir. No meu caso, eu saí do ensino médio, fui fazer faculdade de Química na USP, 18 anos. E na época precisava urgentemente trabalhar, né? Eu não pagava faculdade, mas também não ganhava nada, né? Uhum. E família humilde, então precisava trabalhar para poder ajudar minha mãe em casa. Na época estava aberto o concurso temporário, né? Soldado temporário, isso em 2010, 2011. Antigamente tinha uma porta de entrada na Polícia Militar que era o temporário. Ele trabalhava, digamos que na parte administrativa. Isso. E aí deu certo, prestei concurso, né? Fui prestando concurso para um monte de coisa na época. O primeiro a chamar foi o de soldado temporário. E foi a minha porta de entrada para a polícia, né? Foi aí que eu conheci a polícia, porque até então não tinha nenhuma noção de como que era a polícia militar, né? Uhum. E aí eu fiz o curso de temporário, que foi um mês, lá no 26M, em Franco da Rocha. Franco da Rocha. Já começou aí, já, né? Começou aí, que era perto da ESB lá, do bombeiro. E foi um mês muito legal, né? Um mês assim que eu tive o começo do contato com o militarismo, então já tinha aula de ordem unida, entrava em forma, né? Toda aquela vibração do militarismo. Você já começa a ver que você já nasceu para isso, né? Que já peguei gosto, gostava, né? Então, terminou o curso, fui trabalhar no Copom de Guarulhos. Era perto de casa, né? Era na rua de baixo da minha casa, praticamente. Então, eu trabalhava no 1224, 1248 na época. Trabalhava como atendente 190. E aí eu comecei a conhecer um pouco a parte operacional da polícia, comecei a gostar mais, né? E foi aí que eu comecei a conhecer a carreira policial militar, né? Tive contato lá com o cabo, o sargento, com os oficiais que trabalhavam no Copom. E vi toda a gama que tinha de coisas pra fazer na polícia, né? Então eu não conhecia. E aí prestei concurso para soldado no mesmo ano, em 2011, e para academia também. Em 2011 você já prestou para soldado e para Academia do Barro Branco. Isso. Boa. E fiquei temporário mais ou menos da metade de 2011 até o final. Aí no final de 2011 saiu o resultado da academia e de soldado, né? Saíram os dois, digamos que ao mesmo tempo. Saiu os dois juntos, eu tinha passado nos dois, só que a academia já ia chamar em fevereiro, né? Ia começar em fevereiro e a escola de soldado ia começar, acho que só no meio do ano, lá pra junho. Ah, bacana. E aí eu fui pra academia. Fui pra academia e entrei em 2012, né? Ah, que bacana. Então em 2012 você entrou na academia. E como que foi essa mudança de rotina, né? Porque a Academia do Barro Branco, lá você tem todo um rito, tem hora para acordar, tem hora para ir dormir, tem horário para almoçar, tem as regras, né? E a disciplina que eu falo para vocês, pessoal, que é de suma importância na vida. Se você quiser conquistar alguma coisa na sua vida, deve ter como base lá a disciplina. Se tiver disciplina, você conquista o céu, você conquista o mundo, né? Então, a mudança de paradigma, por mais que você teve lá o curso básico lá
no temporário, mas muda, né? Porque totalmente muda. Então, se puder contar um pouco dessa sua experiência lá no começo da Academia do Barro Branco. O primeiro ano da academia acho que é sempre um ano muito marcante na nossa vida, né? Eu sempre falo isso. Eu entrei para fazer 4 anos, mas no final do primeiro ano diminuiu para 3, né? Então minha turma, nós nos formamos em 3 anos. E dos 3 anos de academia, com certeza o que eu mais lembro, né? Que mais lembranças eu tenho é do primeiro ano, né? Ele marca muito a gente, porque pelo menos eu entrei na academia com 19 anos. 19 anos você entrou, legal. Então, mesmo já sendo temporário, eu ainda era meio que paisano, né? Não tinha tanta rotina militar igual tinha na academia. E eu falo, acho que de todas as coisas boas que a polícia dá pra gente, sem dúvida nenhuma, a melhor é a disciplina. Essa disciplina que ela cria na gente, né? Legal, Porque como você falou, disciplina é o que faz a gente conseguir qualquer coisa. Ninguém nasce campeão em nada, né? É o que eu sempre falo. Você pega o Bolt, o Phelps, nenhum deles nasceu campeão, né? Todos eles já perderam várias vezes. E o que fez eles serem campeões foi eles não ter desistido. Exatamente. O que diferenciou eles dos outros é que os outros perderam e largaram. Pararam, né? E eles continuaram até se tornar quem se tornaram. Isso é disciplina, não tem jeito, né? Legal. E na academia, nesse primeiro CFO, qual, digamos que foi a sua maior dificuldade, né? Tipo, sei lá, tinha dificuldade, tem pessoas que têm dificuldade na parte de papiro. Papiro é a parte de estudar, pessoal. Tem gente que já tem maior dificuldade na parte de treinamento físico e assim vai, ou da adaptação, de sair da casa, literalmente, porque primeiro ano foi regime de internato, regime de internato, você tem que se adaptar a um monte de coisas, né? Então, se você se recorda qual que foi a sua maior dificuldade no período aí do primeiro CFO? Sem dúvida nenhuma, é essa parte de encilhar um pouco do teu convívio familiar, né? Primeiro ano é um ano que a gente fica muito preso, né? Pega muito LC, que é você não voltar para casa no final de semana por alguma irregularidade que teve durante a semana. E no primeiro ano eu fiquei bastante preso, né? Então, até se enquadrar, foi um ano que eu voltei poucas vezes para casa de final de semana. Acho que essa é foi a grande dificuldade no primeiro CFO, né? Legal. Pouco convívio com o mundo externo, né? Boa. E lá na Academia do Barro Branco, tem a rotina lá, né? Conforme eu falei, tem a alvorada às 6 horas da manhã, a rotina de estudos, a parte de treinamento físico, aula prática, e depois tem a parte do Grêmio. Você fazia parte de algum Grêmio lá, é isso? Sim, até hoje eu me zoom, né? Porque eu fui os 3 anos da Academia do GOI, né? Era o Grêmio de Operações Especiais lá do Barro Branco, né? Nunca fui do G-Bomb. E depois hoje você é do bombeiro. E virei bombeiro. Mas é o que eu sempre falo, né, ô Sapienza? Tipo, a nossa vida, ela é muito dinâmica, né, cara? Sim. Então, tipo, que nem você participou lá, os 3 anos do CFO, você trabalhou do GOI. Do Grupo de Operações Especiais. É um grêmio na Academia do Barro Branco, que foca a atividade do Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar, né? E aí ele trabalhou 3 anos lá no Grêmio, e depois disso ele optou em trabalhar no bombeiro. Então eu não vejo nenhum problema. Que nem eu também, quando era aluno oficial na Academia do Barro Branco, os 2 primeiros anos eu era muito forte, muito ativo no GOI também, eu era do GOI. Sim. Mas aí depois, no terceiro CFO, apareceu a oportunidade de criar lá o Grêmio de Análises Criminais, né? Então, basicamente, a gente fundou, junto com o Major Villard, o pessoal da minha turma, a gente montou o grupo de análise criminal. Como é que era esse grupo? Também a gente ia nos batalhões, fazia análise criminal, para ver onde as operações, o batalhão acadêmico, iria atuar, né? Então, eu mudei. E depois, quando eu saí, foi pro policiamento, e hoje eu trabalho na atividade operacional, que é a rota. Se fosse seguir essa linha, né, que as pessoas falam, era para eu ter ido primeiramente pro COI, né, e depois ter ido pro CIPM. Sim. Mas não, eu vejo que a nossa vida é muito dinâmica, então eu não vejo problema em, tipo, o aluno oficial, inicialmente ele vai lá e participa de um Grêmio específico, e depois, quando ele se formar, ele segue a vida, porque a vida é dinâmica, né? Conforme a gente tá falando. E aí, beleza. E uma fase marcante também aqui da formatura. Eu tenho certeza que isso aí a gente grava muito, né? Eu tenho
Eu- A espada é algo marcante mesmo. É algo que a gente também não esquece. O primeiro CFO e o quarto CFO, o terceiro CFO, né, a formatura, é o que grava muito na nossa, porque é a conquista, né, a materialização, quando você recebe a espada do seu padrinho, da sua madrinha, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, isso é algo que marca, né? Então, tipo, com certeza você se recorda muito dessa fase aí, né? É bem o que você falou, né? Uma cena que me marcou muito na formatura foi a minha mãe chorando, né? E quando eu entrei na academia, parecia que, como ninguém da minha família era policial militar, né? Então, não foi uma coisa, nossa, ele entrou no Barro Branco, né? Porque eu larguei a USP para ir pro Barro Branco. Então, minha Cara, família, todas as minhas primas eram formadas pela USP, então era como se fosse uma coisa ruim, né? Eu como ter se você saído estivesse indo da USP. pra guerra, né? E aí tua mãe vai conhecendo, tua família vai conhecendo, né? Já no espadinho, logo no começo, eles já têm uma noção de como que é a academia, e depois na espada mais ainda, né? E aí, ver minha mãe chorando na minha formatura foi algo que me marcou também, né? Então, você vê que todos aqueles anos de abnegação, né, da tua vida civil, vale a pena, né? Tem um porquê disso. E como você fica, né? Como você entra. Entrei com 19 e saí com 22. Então, como você vê a diferença, né? De pessoa que você era antes e depois do Barro Branco, né? Você melhora, não tem como falar que você saiu de lá pior, né? Não tem como. Eu falo que a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, ela forja o homem, ela forja a mulher, né? Você sai, entra lá, um jovem, né? Às vezes com muita dúvida com relação à vida, né? E quando você termina o curso de formação de oficiais, você está preparado e tem que estar preparado para liderar e para comandar tropa. É exatamente isso, né? Você que veio digamos que do meio civil, é isso, o pessoal que já são policiais militares também acaba não tendo essa noção, porque é diferente você estar trabalhando, né? Tá executando sua função, sua missão, e é diferente você comandar, né? Sim, Porque você tem que ser o exemplo, né? Eu sempre parto desse princípio, né, ô Sapiens? Nós somos comandantes, a gente tem que dar seu exemplo. Adianta que nem você cuida lá na parte de treinamento atualmente no bombeiro, e você ir lá e você não cuidar do seu condicionamento físico, como é que você vai cobrar da sua tropa isso, né? Como é com que você vai certeza. dar? Então, tipo, é isso que eu falo. A academia ela forja, não adianta, ela forja em você ser comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pronto, né? E aí, quando você se formou, meu camarada, né? Você já tinha uma ideia de para onde você queria ir, já no aspirantado, ou não? Você, tipo, fala assim: caramba, eu terminei, eu já quero ir para essa área, quero ir para aquela, ou não? Você ainda pensava em amadurecer no policiamento, que via de regra, quando se forma, né, na Academia do Barro Branco, tem uma grande probabilidade de ir para o policiamento. Então, tipo, ou você já pensou, falou assim, não, eu quero mudar, eu quero ir pro bombeiro, eu quero ir pra tal unidade, como é que foi? Eu fiquei os 3 anos de academia, nunca pensei em ser bombeiro. Nunca tive contato com bombeiro durante a academia, né? A gente tem pouco contato lá na academia, inclusive, né? Não sei como é que tá hoje em dia. Hoje em dia parece que melhorou um pouco isso, né? O bombeiro meio que Tá mais próximo. entrou mais na academia, Ah, o G-Bomb ficou mais ativo. Mas na minha época não era muito, né? Então, tudo depende muito de comando, como que tá a academia na época. Então, até o final da academia, meu sonho era ir pro COI. Ou pro COI ou pro choque, né? Um praia de batalhão de choque. choque. Legal. E aí fui pro aspirantado. Aspirantado, minha turma inteira foi pro interior. Foi pro interior também, Eu né? fui lá pra São João da Boa Vista, né? O 24I. Fiquei 6 meses de aspirante lá. E aí, da onde que surgiu o bombeiro, né? Nessa história toda. Legal. Vamos lá. No aspirantado, né? Aí você começa a conhecer a realidade, né? Você sai da academia e você começa a ver a realidade do dia a dia do policiamento. O interior é um pouco diferente, né? Do que na capital. Sim. Então, eu tinha o meu pelotão. Mesmo no treinamento no 01, eu tinha o meu pelotão, que era sempre pessoas, né? Então você tinha, querendo ou não, vivência maior. E aí você começa a ter contato com os oficiais que estavam lá. E dos oficiais tinha um capitão, que era o comandante da quarta CIA, que ele tinha acabado de vir do bombeiro, né? Tinha Ai, sido promovido, não teve vaga no bombeiro, ele foi pro policiamento perto da casa dele. aham. E sempre que eu tava de CFP diurno, porque era um dia de dia e um dia de noite também lá no interior da escala, né? Sempre que eu tava de CFP diurno, eu passava na quarta CIA lá e Conversava com conversava ele. com ele, né?
De todos os capitães, assim, ele era de longe o mais gente boa. Conversava mais, o que sempre falava e dava toque. E ele começou a falar. Falei, putz, Sapiens, eu vejo aí você... Eu sempre gostei de treinar, né? Na academia eu já acordava de madrugada pra ir correr. Então, Ou seja, acordava antes de todo mundo e já ia correr e normalmente treinar. 4 horas da manhã eu já tava fazendo minha corrida em jejum lá na academia, antes da alvorada, né? Que bacana. E aí ele falava, meu, eu sempre vejo você correndo, você gosta de atividade física, tudo. Arrumei briga no batalhão com o major lá pra poder dar treinamento pra tropa, né? Falei, puta, major, a gente precisa fazer os caras treinar. Lá não tinha muito costume disso, né? Arrumei briga lá pra ver se conseguia pegar uma viatura lá, 1 horinha pra fazer alguma coisa. Tava tranquilo. E aí ele começou a conversar comigo. Falou, Sapiens, eu fui pro bombeiro tarde, né? Como tenente antigo já, é a única coisa que eu me arrependo. Se fosse hoje, eu iria mais cedo. Então, se você gosta disso, por que você não pensa em ir pro bombeiro? Ficou aquilo na minha cabeça, né? Isso daí foi no comecinho do aspirantado. Bombeiro, né? Até então eu não conhecia, né? Não tinha noção de tantas coisas que o bombeiro faz, né? A gente tinha a ideia de bombeiro só a UR, né? Que é você ambulância, né? Unidade de resgate, que em Que é a unidade tese, de resgate. quando uma pessoa se acidenta, né, chama Sim. lá um 90 e aí acaba vindo também se é um acidente de trânsito com vítima, vai lá uma UR, a unidade de resgate, que vai lá prestar o atendimento inicial e levar para o pronto-socorro, não é Sim, isso? vai fazer a parte do atendimento pré-hospitalar, né? E levar pro PS. Então eu só tinha essa ideia de bombeiro, né? E aí eu comecei a conhecer um pouco. Fui lá no quartel de bombeiro lá de São João da Boa Vista, conversei com o que tava lá comandando na época. Comecei a ver um pouco do dia a dia do bombeiro também e achei bem legal, né? Bem interessante. E aí o demais foi as ocorrências, né? As ocorrências que você vai pegando no policiamento e você vai vendo que cada área da polícia você tem que ter um perfil específico para aquilo, não tem Sim. jeito, né? Tem que se especializar naquilo. Sim. Cada coisa da polícia parece que você nasce para fazer aquilo, né? Nunca fui do choque, mas eu imagino assim, o cara para trabalhar na rota, por exemplo, ele tem que ter um perfil X. Sim. Se o cara não tiver aquele perfil X, ele não vai conseguir trabalhar lá. Não vai. Ou não vai executar bem o serviço que precisa, ou o cara não vai conseguir ser feliz, né, fazendo aquilo, né? Não sei, o cara não consegue envolver bem o lado pessoal dele. E isso pra tudo, né? Pro bombeiro também. O cara tem que ter um perfil diferente pra poder trabalhar no bombeiro e ser feliz com o que ele faz, né? Exato. Nisso que o Sapiens está falando, a PM ela é grandiosa, pessoal. Sim. Por que ela é grandiosa que eu falo? Lá nós temos várias especializações, né? Então, se a pessoa se identifica na área operacional, ele vai trabalhar na área operacional. Ele tem, aliás, não é ele fala eu quero, ele tem que se especializar para fazer parte daquela especialização. Eu quero ir para o choque. Qual parte do choque você quer ir, né? Porque o choque também ele é dividido na cavalaria, na rota, no canil, né? A parte de controle de distúrbios civis, a parte de estádio, enfim, é grande. Tem várias especializações. Tem o bombeiro, tem o trânsito, tem a rodoviária, tem o águia. Então você tem que saber qual parte você se identifica ou até a parte... vou trabalhar também na parte administrativa, no recursos humanos, na parte de relações públicas. Você tem que saber qual parte você vai se identificar, procurar especialização para efetuar de fato e ser feliz, né, Sapiens? É isso que eu falo. Não adianta, tem gente que não gosta de atividade física. Aí o cara sabe que para ir pro bombeiro, para ir pro choque, ele tem que treinar. Não adianta, tem que treinar. A vida de policial, a gente tem que treinar. Ainda na função de comando, né? A gente tem que dar o exemplo. Só fazendo um parênteses, quando ele falou de CFP, às vezes você que está assistindo não sabe o que é CFP. CFP é Comando de Força Patrulha. Ele era o oficial que é responsável por uma determinada área. Qualquer tipo de ocorrência, ele tem que direcionar qual equipe que vai resolver aquela ocorrência. Tem uma ocorrência de briga entre marido e mulher. Qual equipe que vai? Vai a equipe X. Tem uma equipe, uma ocorrência de roubo a banco. Ele tem um suporte maior, tem um equipamento melhor, tem condições melhores, ele vai designar uma equipe, bem como ele vai no apoio dessa equipe. Então, ele vai gerenciar. E uma das missões, né, que ele acabou falando assim, arrumei algumas brigas no bom sentido, né, pessoal? Tipo, que a gente fala brigas, não é eu tô brigando com o meu superior, não é isso, né? A gente fala assim, ô comando, existe a possibilidade da gente adequar o horário do patrulhamento para que tal período que não tem
que não tem uma constância de ocorrência, a gente fazer um treinamento físico, né? A gente entrar um pouco mais cedo, a gente sair um pouco mais tarde para a gente treinar a nossa tropa, porque é importante treinar a nossa tropa. Então, o brigar, né, pessoal, para quem não está entendendo, é no bom sentido de dar opções para o nosso superior para que a gente adeque esse treinamento físico, instruções e combater a criminalidade. Então, às vezes em algumas áreas, devido à grande quantidade de ocorrência, o exemplo, sexta, sábado, tem um volume gigantesco de ocorrência. Então, via de regra, não dá pra gente treinar, porque a gente assume o CFP, né? Assumir o CFP e a gente já vai para atender a ocorrência. Quando A tela tá cheia já. a tela tá cheia, então a gente já não dá para treinar, então a gente tem que ir atender a ocorrência. Quando o meu período de aspirantado foi tranquilo, fui lá em Sorocaba, né? Mas é uma área carregada também. Lá eu era comando de força patrulha de 5 companhias. Então, via de regra, a gente assumia e já tinha que ir para ocorrência. Não tem jeito, não dava para adequar, né? Então, quinta, sexta, sábado, muita ocorrência. Então, só fiz esse parênteses aí para que as pessoas entendam que, tipo, quando a gente fala um termo, brigar, não tá brigando com ninguém, tá? A gente tá propondo melhorias e soluções para adequar o policiamento com atividade física, com treinamento e assim vai. E aí, meu camarada, voltando lá, a gente falou, começou a ver essa parte do bombeiro, começou a entender a parte do bombeiro. E aí, como é que foi? Já começou a entender. Viu que não era só ir lá e, em tese, não só, né? Ir lá e socorrer as pessoas, mas é algo maior, né? E as pessoas não sabem que o bombeiro ele é gigantesco, né? Gigantesco. Então, e aí como é que foi esse processo? E aí comecei a conhecer bem. E junto com conhecer o bombeiros, fui conhecendo tudo, né? Fui conhecendo a parte da força tática do batalhão, que em várias ocorrências eles iam Apoiar. junto, né? Então, ocorrências de maior gravidade, né? Maior complexidade, a força tática acabava encostando e o CFP tava junto, né? E aí você começa a ver o perfil das pessoas, né? E aí você começa a meio que analisar, fala, meu, qual parece mais comigo, né? Qual perfil me encaixa mais, né? O perfil do cara da força tática, o perfil do cara do bombeiro, o perfil do cara que tá na DM do batalhão, né? O que trabalha com JD, a parte de justiça divina, P1. E eu percebi que eu me encaixava muito com o perfil do bombeiro. Legal. Assim, você percebe que as pessoas do bombeiro lá, você conversando, você vendo o dia a dia, a rotina da pessoa, como que é a vida dela, você fala, meu, parece muito com a minha rotina, com a minha vida, né? Então, seria feliz fazendo isso. Bacana. E aí, já no finalzinho do meu aspirantado, abriu o CBO. E o CBO já abriu tendo a possibilidade de você se inscrever como aspirante, começando o curso como segundo tenente, que era o que minha turma ia acontecer com a minha turma. O pessoal não sabe o que é CBO. CBO é o curso de bombeiro para oficiais. Quando você termina a academia, né, você faz o aspirantado, o aspirante ele ainda não é oficial, né, ele é praça especial, é como se fosse um estágio. Ele terminou esse estágio, ele foi aprovado no estágio do aspirantado, ele vira segundo tenente, né, ele vira oficial da Polícia Militar. E aí, se ele quiser ir para o bombeiro, ele presta um concurso interno, que é o CBO, e dura 11 meses, né, de 11 meses a 12 meses. Mas tem um pré-requisito para passar, né? Simplesmente eu falo assim, eu quero ir pro bombeiro, vou lá fazer o CBO e estudar mais um ano. Não é assim, né? Como é que... É um concurso interno, então ele vai prestar a prova escrita. Tem uma prova escrita, não é isso? A prova escrita é focada para a parte de exatas, porque o curso do CBO ele é focado em exatas, né? O oficial do bombeiro ele sai de lá uma carga muito grande da parte de engenharia. Então a gente tem aula de cálculo, materiais, física, química. Então já no concurso interno a gente já cobra isso do candidato, né? Parte de matemática, física, química, já cai na prova. Então tem uma prova objetiva com questões ou dissertativa. Parecido com vestibular mesmo. Como se fosse um vestibular e aí tem um número de vagas. Normalmente abrem quantas vagas? Depende muito, né? Agora tá mudando um pouco porque agora o bombeiro tá meio que trazendo o oficial direto da academia já, né? Então, normalmente, pelo que eu analiso, assim, a tendência é começar a sair da academia e já ir pro bombeiro, fazer o aspirantado no bombeiro. Mas por enquanto ainda tá tendo os dois, né? Tá tendo o CBO para aspirantes e o CBO para tenente formado já. Legal, para oficiais já. E normalmente gira em torno de 30 vagas, né? 30 vagas. Pô, show de bola. Então tem a duração de aproximadamente um ano. Um ano. Legal. E aí tem a prova e também tem o TAF também, né? Tem o TAF, que o TAF tem o TAF específico. O TAF é puxado ou não? É um pouco mais puxado que o TAF do policiamento, porque o serviço do bombeiro ele é um serviço muito braçal, né?
precisa muito. A gente tem, lógico, os equipamentos, mas ele é um serviço que desgasta muito fisicamente. Então tem que ter muita resistência, né? O cara tem que ter um condicionamento físico um pouco melhor do que o cara que tá no policiamento normal. Assim como, por exemplo, o cara que vai trabalhar no choque, né? O Sim. cara que vai lá pro terceiro de choque, que vai fazer CDC, ele tem que ter um condicionamento físico um pouco melhor do que o cara que vai estar no 01, por exemplo, né? E acaba se preparando mais porque O são serviço exige. atividades específicas, né? Tipo, Sim. para salvar uma pessoa em mata, para poder resgatar uma pessoa no incêndio, tem que ter o treinamento, tem que ter resistência àquele equipamento. Pesa muito, Sim. o oxigênio, enfim. Então precisa desse treinamento. Então tem um TAF diferenciado, inclusive a questão de natação acaba sendo um pouco mais puxado, né, Sapienza? É o que eu sempre vejo que acaba reprovando mais a parte de água, né? Seja para oficial, seja para soldado, né? E água que acaba sendo monstro, né, pro pessoal no TAF. Até porque a gente estava conversando antes da gravação de fato, né, pessoal? Natação é que a maioria das pessoas acabam não tendo contato, né? Sim. Acaba correr, fazer a flexão, fazer o abdominal, a gente acaba fazendo bem tranquilo até na própria casa. Mas natação, uma piscina para treinar, não pode. Então, tipo, eu lembro, até tava falando com ele, quando eu passei na prova objetiva pra academia, minha preocupação era o quê? Era a natação, porque eu não sabia nadar. Eu sabia nadar o que as pessoas brincam que é o crawl-pira. O que é o crawl-pira? Você vai nadando e com a cabeça fora d'água. E isso não é a forma correta, né? Pode nadar atualmente em estilo livre, mas que nem você mesmo disse, se começar com peito, tem que terminar com peito. Se começar com crawl, tem que terminar com crawl. Se começar com costa, tem que terminar com costa. E eu não sabia disso, então eu vejo que digamos que é o calcanhar de Aquiles aí da maioria das pessoas, que é a questão da natação, o quesito ir para o bombeiro. Então, pessoal, só ratificando, ó, você quer ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, quer atuar no bombeiro, após o curso de formação de oficiais, você tem que prestar uma prova. Essa prova lá, como se fosse um outro vestibular, e tem a parte de condicionamento físico. Tem um outro TAF, que inclusive cai a parte de natação, tá certo? Então, mas para academia não vai ter problema, porque no próprio curso de formação já tem aula de natação, já tem TAF para natação, então não vejo problema. Mas também tem uma outra porta de entrada que, se você quiser entrar como soldado da Polícia Militar, ao cargo de soldado segunda classe, lá no dia da posse, não é isso, Sapiens? Como é que funciona? Para soldado, né, um pouco diferente. Para soldado tem o dia da posse, que pelos últimos concursos que eu acompanhei, acabo caindo sempre numa sexta-feira, né? Então, sexta-feira o candidato vai lá, ele toma posse, assina a posse dele, e aí, juntamente com o pessoal da DP, que é a Diretoria de Pessoal da Polícia, acaba indo o bombeiro lá meio que para explicar pro pessoal como que funciona, né? E aí no dia seguinte a gente aplica um TAF específico pro bombeiro. Ah, legal. E é um pouco parecido, né, com o TAF do CBO, muda uma coisa ou outra só. Mas é basicamente, né, eles fazem o teste de subida no cabo vertical, que é diferente do policiamento, né, que no policiamento é barra. Então é o cabo vertical, aí mantém o abdominal, a corrida dos 12 minutos, o tiro de 50 metros. E aí o que acrescenta é a natação, 100 metros de natação. 100 metros de natação. 2,15 para homem e 2,30 para mulher o tempo. 2,15 e 2,30, boa. Aí a diferença do CBO para soldado, aqui no CBO, fora tudo isso, ele ainda tem a parte de apneia, né? Então ele tem que fazer 25 metros em apneia na piscina. Na piscina. Que é atravessar 25 metros, né? Um lado do outro da piscina, sem respirar, né? Embaixo da água. Para soldado não tem. E aí, fora isso, eles passam pela parte específica, então eles passam na casa de fumaça. Que é pra ver se não tem fobia, né? Pra ver se não tem fobia, então ele coloca o EPI, o EPR do bombeiro, né? Que é o equipamento de proteção individual e respiratório. Legal. E aí ele vai num ambiente totalmente escuro e ele vai se guiando com a mão na parede, né? Como se fosse um mini labirinto lá. Sim. Só pra ver se realmente a pessoa não tem fobia, né? De local fechado e sem visibilidade nenhuma. Fora isso, ele passa também pelo pórtico. Ah, bacana. Que é pra ver se ele não tem fobia de altura. E qual que é a altura lá? Porque tem vários níveis lá, o pórtico do bombeiro. É a primeira parte ali dá 5 metros, né? Ah, então não é tão alto. Mas é mais pra ver se a pessoa não trava, né? Entendi. Medo todo mundo tem de altura, né? A pessoa que não tem medo de altura tá errado, né? Sim. Mas você não pode ter fobia, né? Você não pode chegar lá e travar e não conseguir fazer nada. Tem que ter o controle sobre o teu corpo, né? Pô, legal. E fora isso, tem a parte específica, que é
TAF específica antigamente era feito com boneco, né? A gente chamava que era a prova do boneco. E agora a gente modificou a partir do último ano, ficamos isso para ficar algo mais ágil, mais técnico também. Então é uma corrida de 400 metros que o candidato faz com um colete de 10 quilos e o EPI por cima. Puta, que bacana, hein? Dá em torno de mais de 15 quilos, né? Dá. É só o colete tem 10, né? Nossa. É mais uns 10, 15 só do EPI, né? Então uma sobrecarga aí de uns 5 quilos. Ele dá uma volta de 400 metros com a mangueira duchada. Terminou a volta, ele deixa a mangueira no chão e aí ele pega uma barra com 2 anilhas de 20 quilos em cada lado, que dá 60 quilos, e arrasta essa barra durante 30 metros. Caramba. Isso para oficial. Para oficial e para soldado. Para soldado, Essa que é a parte prova tem específica. pros dois, isso. Legal. Caramba, A bacana. única coisa que diferencia pro oficial é que faz a apneia também, né? Faz a apneia. Apneia e flutuabilidade. Para soldado, não. Show de bola. E aí, para a academia do Barro Branco, para oficial, para o CBO, o curso é integral, né? Ou Sim. final de semana também? Como é que funciona? Final de semana normalmente tem estágios já, né? A partir do primeiro mês já do curso, a gente já começa a fazer estágio semana sim, semana não, né? Então, basicamente, você tem um final de semana livre e o outro você vai estar estagiando no sábado, provavelmente. Legal. Ó, que bacana, pessoal. Uma das especializações da Polícia Militar do Estado de São Paulo que as pessoas acabam não sabendo. Você faz o curso de formação de oficiais, você já vai sair bacharel em segurança pública, né? Depois disso, quer fazer uma especialização, pode ir lá para o Corpo de Bombeiros, vai estudar durante 1 ano, né? Vai ter uma grade curricular gigantesca, treinamento físico gigantesco, vai estar ganhando novamente para fazer um curso de especialização. E sem falar que, salvo engano, né? Se eu estiver errado, você me corrija, ô Sapienza. Se você quiser continuar na área de engenharia, as faculdades aceitam um currículo do CBO e acho que 2 anos você sai, 2 anos. sai bacharel em engenharia Civil. Engenharia civil. Isso. Olha que bacana, pessoal, para poder atuar e vai ter uma outra formação, coisa que as pessoas acabam não sabendo. E aí fechou, Sapienza. Fez lá o CBO. E aí também dentro do bombeiro, as pessoas também não sabem que tem várias especializações, cara. Então, se você puder falar um pouco dessas especializações, que tem que ser especialização para água, pro mar, enfim, vai lá, toca aí, mano. Tem várias. O bombeiro é como se fosse uma corporação dentro de outra corporação, né? Então, assim como a polícia tem diversas áreas, né? O bombeiro, mesmo sendo uma parte especializada da polícia, ele é uma instituição muito grande, né? Nós temos aproximadamente 8 mil homens no bombeiro, né? Então ele é uma especializada muito grande. Vou comparar, por exemplo, com o choque, né? Quantos homens deve ter no choque hoje em dia? Na rota tem aproximadamente 700 a 800 policiais. Então se for levar aí vezes 5, vai dar estourando 3, 4 mil policiais. Pra você ver a diferença, né? Do tamanho do bombeiro, que é um especializado, pro choque, que também é um especializado. Então o bombeiro, ele tem uma gama de atividades enormes, né? Fala que é especializado, mas a gente faz várias coisas. E aí, às vezes as pessoas ficam meio assim, falam, putz, mas bombeiro, eu sou ruim de água. E aí o cara acha que se ele for ruim de água, ele não serve para ser bombeiro. E é mentira, porque o bombeiro, ele faz várias coisas, né? Uhum. É claro que tem a parte do bombeiro, por exemplo, o pessoal que vai trabalhar no GBMAR, que é o Grupamento de Bombeiros Marítimos, que atua no litoral. E aí o serviço dele de ser guarda-vidas, o cara precisa ser bom de água, né? Porque é exclusivo, a vida dele né? É exclusivo. É um serviço totalmente específico do bombeiro. E aí normalmente o cara vai lá pro litoral, ele escolhe vaga no GBMAR, ele faz o curso de guarda-vidas de 45 dias, ele vai aprender toda a parte de oceanografia, corrente de retorno, por onde que ele entra, por onde que ele sai. É bem, bem específico. Mas tem, por exemplo, o cara que gosta da área de engenharia. Tem várias pessoas assim no bombeiro. O cara queria ser engenheiro, acabou não dando certo, entrou na polícia e foi pro bombeiro. O cara pode ser engenheiro no bombeiro. Ele pode trabalhar com isso, né? Ele pode trabalhar com toda a parte de projeto, de engenharia contra incêndio, né? De segurança contra incêndio. E tem uma parte do bombeiro que só faz isso. Só faz análise de projeto, por exemplo. Entendi. Então você abriu lá a sua empresa, você vai ter que ter o padrão mínimo lá de segurança contra incêndio, e para isso você tem que ter um projeto. Você faz o projeto, esse projeto ele vai para a DAC, que é a diretoria de análise, né, da parte de projetos do bombeiro, que fica na Sé.
Os oficiais, os sargentos que estão lá, eles analisam esse projeto para ver se está tudo certo, a parte de cálculo de bomba de incêndio, reservatório de incêndio, né, de água, tudo. Dando certo, eles aprovam o projeto, esse projeto ele vai para uma outra seção do bombeiro, que é a parte que faz a vistoria. Aí também tem o tenente, o sargento, que vai lá no local vistoriar, para ver se tá realmente o que está no projeto é o que está lá, né? Sim. Se tem o hidrante, se o hidrante está funcionando, se a bomba de incêndio está funcionando. Então, assim, né, e o cara, ele é totalmente... Ele é bombeiro e ele faz um serviço totalmente diferente do operacional, por exemplo, Sim. né? Então, às vezes o cara não gosta muito de água, por exemplo, Mas pode trabalhar nessa mas o parte. cara gosta muito dessa parte de engenharia. Então, ele vai ser muito bem aceito no bombeiro, porque a gente precisa muito desse pessoal. E aí tem o cara que gosta do operacional, né? Uhum. Assim como tem o cara que gosta do operacional na polícia, tem o cara que gosta do operacional no bombeiro. E aí ele pode se especializar em várias áreas, né? O bombeiro, ele tem várias áreas de especializações, né? Tem a parte de salvamento aquático, tem a parte de salvamento terrestre, salvamento em altura, Olha, produtos perigosos, incêndio, tem a parte de mergulho autônomo. Então, assim, ele tem, e dentro dessas partes ainda tem as subdivisões, né? Salvamento veicular, salvamento em mata. Então, assim, tem uma gama de cursos enorme, né, no bombeiro. Pra quem gosta, o cara consegue ficar 30 anos se especializando no bombeiro sem cair na mesmice, né? É um serviço que a gente fala que ele é muito dinâmico. Tem tanta rotina, né? Cada serviço é de um jeito. E o oficial no bombeiro, ele acaba assumindo várias funções. A gente não consegue ficar só no operacional ou só na administrativa, né? Hoje eu trabalho na ESB, né, que é a Escola Superior de Bombeiros, mas quando eu saí do CBO, quando eu terminei o CBO, eu fui para a região de Sorocaba, eu fui pro 15º GB, fui trabalhar em Itapeva, fiquei um ano lá. Lá eu era comandante de posto, então as funções que eu tinha como comandante de posto era basicamente gerenciar o posto, então eu tinha bastante contato com prefeitura, né? E eu vejo que é um pouco diferente do policiamento pro bombeiro. Pro tenente, né? A gente tem esse contato com prefeitura, e querendo ou não, o nosso serviço ele é ligado à prefeitura. sim. A parte de defesa civil e a parte de vistoria também, né? Tem tanto a parte operacional, que eu puxava o comando de área, que é como se fosse o comando de força patrulha do policiamento, só que do bombeiro. Aí o oficial que vai gerenciar as ocorrências do bombeiro. É um pouco diferente do bombeiro policiamento, é que no bombeiro o Cobom acaba auxiliando muito nessa parte de gestão de viatura. Ah, legal. Porque como tem várias viaturas diferentes no bombeiro, né? Não tem só o rádio patrulha e força tática. Tem a viatura aérea, a viatura de unidade de resgate, o AB tático. São várias viaturas diferentes. Cada viatura tem meio que um tipo de ocorrência que ela atende, né? Ou seja, vamos supor, se cai uma ocorrência envolvendo incêndio, vai uma viatura e pessoas especializadas para aquele tipo de ocorrência, não é isso? Ah, caiu um acidente de trânsito e a vítima está presa nas ferragens do veículo. Vai uma viatura específica com equipamento específico para salvar aquele tipo, e assim sucessivamente, é isso? Sim, e o GB, normalmente ele é bem grande, né? A área territorial de um GB é maior do que de um batalhão. De um batalhão. Às vezes acaba sendo quase a área de um CPA, o tamanho do GB, principalmente no interior. E aí o Cobom, ele tem noção, né? Aparece na tela lá do Cobom todas as viaturas, né? Em qual cidade que tem qual viatura, se tá baixado ou não, se tá operando ou não. Então o Cobom auxilia bastante nisso. Ah, deu ocorrência de presa em ferragem. O Cobom sabe que viatura que tem em qual local, que é mais próximo, então ele que acaba soltando as viaturas, diferente do policiamento, que é o CFP que faz essa gestão da rede rádio, né? No bombeiro é o Cobom. E o área ele acaba indo para as ocorrências de maior complexidade também. Maior gravidade. Incêndio que tem vítima, ferragem, suicida, mergulho, essas coisas, acaba soltando área. E fora isso, essa parte operacional, a parte administrativa de gestão do posto, então B1, B2, B3, B4, B5, né, que são as seções administrativas de um PB, é o comandante do posto que acaba assumindo todas as funções, né? Ah, legal. Então, pessoal, B1, B2, B3 que ele falou, um exemplo, lá no B1 deve cuidar da parte de gestão de pessoal, como se fosse os recursos humanos, né? Isso. De uma empresa, você que não entende. Ah, o B4 cuida da parte de materiais, de equipamentos. Ah, tem lá o B3 que cuida de estatísticas, de planejamento e assim sucessivamente. Essa parte administrativa, o oficial lá, o tenente lá do bombeiro que vai também cuidar, tanto da parte administrativa como da parte operacional, não é isso? Então a gente fica com as duas partes no bombeiro.
E aí é o que eu falo, o bombeiro ele é basicamente dividido em 3 bombeiros, né? O bombeiro da capital, o do interior e o do litoral, que são serviços um pouco diferentes, né? O do Ah. litoral, a parte do GBMAR, Que é como eu focado falei, é no mar, focado né? em mar, Então, salvamento marítimo, entendi. e aí faz só isso. Essa função no litoral, Específica. específico praia. Todo o litoral paulista vai trabalhar em tese no Gemar, que aí é distribuído lá nos postos. É de Ubatuba, Peruíbe, lá Ilha Comprida. Tem o do interior, que é do interior faz tanto essa parte operacional do comando de área, como também a parte de gestão com a prefeitura. Então tem que ir lá na prefeitura, porque a prefeitura tem os convênios, né, de município com o estado. Então a prefeitura ela fica responsável pela alimentação, pelo combustível das viaturas. Algumas coisas é a prefeitura que tem que pagar e outras é o estado. Convênio que cada município vai fazendo com o estado. E aí o tenente que está lá é o cara que vai gerenciar esse contrato, né? Essa convênio, né? O Enfim, convênio. Tem que analisar tudo isso aí. E aí também no interior a parte de vistoria técnica de AVCB, CLCB, essas coisas também o oficial faz no interior. Ah, ele cuida dessa parte também. Legal. Já na capital, essa parte de vistoria não é tão forte porque tem a sede da DAC e da DAT que faz isso aqui na capital. Uhum. Então o tenente que trabalha nos GBs da capital aqui, ele é focado mais na parte operacional. Parte operacional. Boa. E para ele escolher, lógico que ele pode escolher, ele vai, terminou lá o CBO, ele pode escolher, eu vou pro GBMAR, posso ir pro interior, posso ficar na capital, depende da classificação, ou como é que funciona essa parte de divisão aí, especialização? Por classificação. Você tem várias matérias durante o CBO, né? E aí sai a classificação por nota 01, você quer ir pra onde? Quero ir pro GBMAR. Então, vai lá pro GBMAR. 02, quero ir lá pra Presidente Prudente. Vai lá pra Presidente Prudente. A gente meio, o que eu vejo muito do bombeiro, que o bombeiro meio que acaba tentando acertar a carga, né? Adequar a vaga né? perto da casa do pessoal. Nem sempre dá pra adequar pra todo mundo, mas mesmo se você não conseguir pra onde você quer, né? Que no meu caso, quando eu terminei o CBO, eu queria ir pro GBMAR. Não consegui classificação, eu fui pro 15º GB, pro interior. Eu fiquei um ano lá, quando formou o outro CBO, o bombeiro faz a movimentação antes de abrir a vaga pro... Entendi. Então, tipo, vamos supor, se você quer ir pro GBMAR, mas terminou o CBO, você não conseguiu por questões de classificação, não deu pra ir, aí você vai trabalhar na onde você foi classificado, né? E depois, quando abrir o próximo CBO, antes da escolha dessa turma, os bombeiros que querem, né, faz essa adequação e aí abre o quadro de vagas para aquele local específico, é isso, né? Normalmente é um ano que você fica pagando pedágio, que a gente fala, né, para você conseguir ir para a unidade que você quer. Isso para oficial, né? Legal. Aí, e pense aí que você terminou lá o CBO, né, pessoal? E já vai, não vou mais estudar, não vou mais treinar, porque, tipo, você vai pro GBMAR, você vai ter que fazer cursos de especializações pro mar, né? Não tem como, né? Então, eu vejo que tem que continuar sempre estudando e sempre treinando. Depois que eu saí do 15º, eu fiquei 3 anos no GBMAR, né? Fui lá, você ficou lá, então, no GBMAR? Fiquei lá. Legal. E aí lá eu fiz, né? Fiz curso de guarda-vidas, fiz curso de parte de embarcação, né? Tanto básico de embarcação como moto aquática. O único curso que eu não cheguei a fazer lá foi o pra pilotar o navio lá, né? Pra dirigir o navio navio no bombeiro também, né? Tem um monte de gente que não sabe, né? As pessoas não sabem, o bombeiro tem navio, pessoal. Tem 2 navios, né? Um tá operando e o outro tá. E aí pra você poder pilotar esse navio, você tem que fazer um curso que é lá na Marinha, no Rio de Janeiro, né? Quase 6 meses lá, que é o EANC, que a gente chama. Caramba! Então é um curso bem específico. Por isso que eu falo, o bombeiro tem várias áreas de atuação. E aí eu saí do GBMAR e fui fazer o curso de educação física. Que é outra coisa que a polícia... Presente, né? Que a polícia fala, é um presente que a polícia nos dá, né? A polícia ela tem vários presentes, só que você tem que correr atrás, né? Você tem que buscar isso, né? Não cai no teu colo, né? Isso é bacana. Assim como o cara que quer ser oficial de rota, ele tem um preço pra pagar por isso, né? Quem vai chegar lá na casa dele e falar, você quer ir pra rota? Quero, então vem. Não. É um preço, um caminho. O cara tem que treinar, tem que se preparar, tem que fazer alguns cursos, né? Tem que ter a responsabilidade e o comprometimento de viver aquilo de fato, né? Se for ir por
por ego, porque eu quero ser oficial de rota, tá com braçal e boina preta. Não é assim. Não vai dar certo. Tem que viver aquilo, tem que sonhar com aquilo, né? E é isso que exatamente ele tá falando. E na Polícia Militar do Estado de São Paulo tem um curso de Educação Física. É um dos melhores cursos de Educação Física do Brasil, né? Salvo engano, é o primeiro, não é isso, Sapieno? É o primeiro, 1910. primeira escola de Educação Física do Brasil, 1910, pessoal. As pessoas acabam não conhecendo e não sabendo. Também tem um processo seletivo, né, o Sapieno? Tem um processo seletivo bem rígido, né? Bem rígido, principalmente a parte física, né? Funciona do mesmo jeito também. Tem a prova escrita, que é como se fosse um vestibular. E aí ele é mais focado para a parte de biológicas, né? Então tem também português, matemática, mas aí tem biologia, uma parte mais voltada para a área de educação física. Parte de humanas, né, digamos. E a parte de TAF, que é puxado. Que aí são várias provas, né? Tem salto em altura, salto em distância, arremesso de peso. Tem a parte específica dos esportes. Das então modalidades. Tem ginástica olímpica, futebol, basquete, vôlei. Isso é prova para poder passar e fazer o Você curso de poder Educação entrar no Física, curso. pessoal. É. Então, olha só. Tem que fazer uma prova escrita que é puxada, né? Como se fosse um vestibular. Como se fosse, não, é um vestibular. Depois que você pegar uma classificação específica, você vai para a próxima fase, que é o TAF. Então, tem um TAF específico. E nesse TAF específico tem provas de modalidades, né? Como ele disse, né? Tem que fazer arremesso de peso, tem que saber os fundamentos básicos de futebol, basquete, vôlei e assim vai. E aí, beleza, passou na prova, tá classificado dentre as vagas, e aí vai fazer o curso, né? Isso, como é que funciona o curso lá de O curso também é integral. Basicamente 2 anos, né? Tem as operações verão durante o curso, então acaba dando quase 2 anos, né? 1 ano e meio de curso, mais operação verão, quase 2 anos. E é um curso excelente. Converso muito com o pessoal da área de educação física que fez curso fora, né? É o que você falou, é um dos melhores cursos de educação física do país, né? Se não o melhor, né? Eu falo que porque lá, como ele falou, o curso é integral, pessoal. Vai estudar o dia inteiro, né? Durante 2 anos. A maioria das faculdades de educação física, eu falo porque eu tô fazendo a faculdade de educação física. São 4 anos o curso, né? Só que você vai lá assistir a aula das 7 às 10, né? Às 10, 10 e meia. E lá não, na escola, no curso de educação física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você vai estudar durante 2 anos integral, ou seja, das 7 da manhã até as 4, 5 horas da tarde, fora o que? Os estágios que tem que fazer, os finais de semana, participar da Operação Verão, dar o apoio. Então, você vai fazer mais um curso de especialização, vai sair bacharel em Educação Física e estará recebendo o mesmo salário de oficial e que você ganha como se estivesse trabalhando na parte operacional. Então, eu vejo que isso é muito bacana, muito legal, né, o Sapiens? Então, é mais um presente que a polícia dá para quem se esforça e vai atrás, né? Então, o curso de Educação Física, durante 2 anos, regime integral, continua recebendo os seus vencimentos, seu salário normalmente, e aí, beleza, concluiu o curso, e aí, como é que funciona? Aí é classificação de novo, né? Sai lá, nota também. Então, não necessariamente você vai retornar para o bombeiro, ou volta para o bombeiro? Não necessariamente. Eu acabei voltando, todos os bombeiros acabaram voltando no meu CBF, né, que é o curso de bacharelado em Educação Física, mas não necessariamente, pode ser que precise mais de um outro batalhão do policiamento e a pessoa vá para lá. Pessoal, para vocês, às vezes você entender, falar assim, pô, Alexandre, tá falando em um presente, eu tô trabalhando lá no bombeiro, eu tô trabalhando no choque, eu tô trabalhando perto da minha casa, e eu quero fazer um curso de especialização de educação física. Pense como se fosse um gerente de uma empresa. Você vai estar investindo em um profissional, né? Você vai dar qualificação para esse profissional, você vai pagar tudo para ele se especializar. Aí ele vai trabalhar onde ele quer. E se onde ele quiser trabalhar, um exemplo, lá no bombeiro, onde ele trabalhasse, já tivesse outros profissionais na área de educação física, porque a PM, ela forma o profissional de educação física para que ele seja multiplicador e que ele cuide da parte de educação física de cada batalhão, ou seja, o ideal é que cada parte do estado de São Paulo tenha um profissional na área de educação física, para que ele cuide dessa parte de treinamento da tropa. Então esse que é o objetivo. Então
Às vezes as pessoas pensam de forma negativa, mas não, a gente tem que pensar também como forma gerencial. A PM, ela pensa, ó, eu tenho 10, eu vou formar 30 profissionais na área de educação física. Onde que eu vou colocar eles? Eu tenho que colocar eles onde precisa. Esse é o fato, né? Então, voltando, ele pegou e falou: ah, e conseguiu voltar pro bombeiro, e aí, como é que ficou a missão lá no bombeiro? Teve mais responsabilidades, né, ô Sapiens? Eu falo que quanto mais a gente treina, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente tem competências, mais missões você terá, né? Então, isso é fato. E tem a parte também, a parte positiva, que vai abrindo várias portas, né? Você vai conhecendo várias pessoas, né? O pessoal que vai te dar aula, normalmente, quase todo mundo que me deu aula lá no curso de Educação Física ou era mestre ou era doutor, a Olha, que grande bacana. maioria, então, pessoal muito capacitado. E aí a gente, meio que depois de um tempo de carreira, a gente começa a perceber, né, que algumas unidades da polícia, né, as unidades especializadas, as assessorias, os grandes comandos, as pessoas que trabalham nesses locais normalmente são pessoas que são diferenciadas. São pessoas que elas buscam sempre estudar, fazer alguma coisa na vida pessoal dela também, né? Não só dentro da polícia. Então a maioria das pessoas que me davam aula da parte de educação física, que eram mestres, doutores, você ia ver, trabalhava no mundo geral, trabalhava na casa militar. E aí você vai conhecendo várias pessoas, né? Você começa a conhecer um outro lado da polícia, né? Outro patamar da polícia. E aí, durante o curso de educação física, eu acabei recebendo o convite para ir trabalhar na ESB no final. Escola, né? É onde precisa muito, né? Todas as escolas da polícia precisam Sim. muito dessa parte de educação física. E do meu CBF, né, do meu curso de bacharel de educação física, vários tenentes que se formaram acabaram indo para escolas. Então, às vezes, ele até escolhia a vaga num batalhão que apareceu lá para ele escolher, mas deu 3 meses que ele estava no batalhão, já puxaram ele para academia do Barro Branco. Então, Entendi. tem dois tenentes do meu CBF que estão no Barro Branco. Ah, legal. Tem 2 que ficaram na escola de educação física, eu fui para a ESB, 2 foram para a escola de sargento, 2 Legal. foram para Perituba. Então, acaba, né, abrindo esse leque de opções para onde Sim. trabalhar. Que é o que eu acho que é o mais importante, né? Umas contatos que você vai fazendo dentro da instituição e cada curso te abre esse leque, né? Não tem como. Sim, e um curso dessa grandiosidade, né, tem que ajudar e tem que investir a formar, na formação. Então, por isso que você foi alocado para a ESB, que lá você ajuda, né? Ajuda futuros policiais, futuros bombeiros, né? Porque, tipo, lá é o curso de formação de soldados para oficiais, então você tem que estar lá. E qual que é a sua missão lá específica lá na atualidade agora, o Sapiens? Você cuida da parte de treinamento, não é isso? Lá eu sou chefe do departamento de educação física, sou oficial adjunto da terceira CIA, que agora está com o curso de formação de soldados, né? Tá o módulo básico com a gente lá. Então, curso básico, o cara foi lá, prestou tudo, vai lá o módulo básico, vai fazer, vai treinar, vai estar lá na ESB com vocês, é isso? Isso. Aí ele passa para o específico, provavelmente vai continuar com a gente também. E fora isso, né? Tem curso de sargento, então tem o CBS, que é o curso de bombeiro para sargentos. Tem o CBCS, que é o curso para quem já é cabo ou soldado do policiamento e quer ser bombeiro. Ah, entendi. Então, vamos supor, o cara ele entrou na Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele trabalhou 1, 2, 3, 4, sei lá, 10 anos no policiamento, e aí ele fala, pô, eu quero ser bombeiro. Ele vai lá, ele também pode prestar o concurso, fazer o TAF e depois ele vai fazer esse curso lá. É mais ou menos Isso. isso? Ele presta um TAF, né? Ele faz um TAF específico pro bombeiro. E aí esse TAF habilita ele a colocar o nome dele no banco de dados para transferência para o GB que ele quiser. Então ele coloca lá o GB perto da casa dele e espera ser convocado. Assim que sair a transferência para o GB, ele é convocado para eles para fazer esse curso que é o CBCS, né? Ah, legal. São as duas formas do cara entrar como soldado no bombeiro. Ou ele entra já direto do concurso, prestou Uhum. concurso, tomou posse, passou no TAF, fez escola na ESB, Aham. ou ele foi pro policiamento e depois ele vai lá fazer o CBCS. Legal, né? As pessoas não sabem disso. Acham que, vamos supor, eu entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, como eu disse, que é a porta de entrada. Aí eu quero ir pro bombeiro. Exemplo, não passou no TAF. Pode ser, pode acontecer que, tipo, ele vai lá e não passou no TAF, eu não tenho a classificação para ir lá pro bombeiro. Beleza, vai pro policiamento. Depois ele vai treinar, vai se dedicar, vai se preparar. E aí, conforme ele passar a próxima vez, ele fica no banco de dados e é convocado para fazer o curso. É isso. Isso. Show de bola. A mesma coisa para oficial, né?
O oficial, ele pode se formar na academia do Barro Branco, ele vai para trabalhar no policiamento, e aí depois ele pode treinar, se condicionar, prestar o CBO, faz lá o CBO e depois do CBO ele pode ser, vai dar continuidade trabalhando no bombeiro, não é isso, Sapena? Ou agora ele consegue até sair da academia e já ir aspirante pro CBO. Pro CBO. Pega a classificação na academia e pela classificação ele consegue escolher vaga direto no bombeiro agora. Para algumas unidades especializadas, pessoal, por isso que eu falo sempre que é importante estudar. Tem os 4 anos lá do CFO, estudou os 4 anos, tem a classificação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim vai. Conforme o número de vagas que abrirem, você pode escolher para onde você vai trabalhar. Ah, tem 10 vagas para o bombeiro. Os 10 primeiros colocados que quiserem ir para o bombeiro, pode. Ah, tem 10 vagas para rodoviária. Vai lá para rodoviária, para o trânsito, para ambiental e assim sucessivamente. Por isso que é importante estudar. Então, basicamente é isso. Então, e já voltando lá para a ESB, você cuida dessa parte de treinamento, é isso? Isso. Fora isso, aí tem as outras missões, né, que a gente faz lá. Eu apoio também a parte de departamento de salvamento aquático, então os cursos de salvamento aquático, mergulho, os cursos de especialização do bombeiro, eu também sempre estou apoiando lá, né? Devido aos cursos que eu tenho nessa área já no bombeiro, né? Bacana, show de bola. Então, falamos praticamente tudo aí dessa parte. Tem alguma ocorrência, Sapienza, alguma ocorrência que marcou você na sua carreira até agora, quando você está trabalhando nessa parte aí, cara? Mesmo estando lá na ESB agora, né, que a gente fala que é uma função administrativa, né, a função de escola, a gente também puxa escala de comando diária na Grande São Paulo, aqui no CBM, né. E são várias ocorrências, né, porque o bombeiro a gente sempre pega muita ocorrência, principalmente o oficial no bombeiro, né, o que eu acho bom, né, tá no bombeiro é que bastante contato com o operacional. Mas de todas, assim, acho que a que mais me marcou foi um preso em ferragem com criança, né? Toda ocorrência que envolve criança, Acabou marcando a gente, né? ainda mais quando você já é pai, né? Que você tem filho, sempre marca. Então foi um caminhão, né? Que teve um acidente na rodovia, que eu ainda tava no 15. E aí o caminhão bateu num ônibus, o caminhão capotou e ficou preso na traseira do ônibus, né? E aí foi uma ocorrência que demorou bastante, né? Porque ocorrência de ferragem com caminhão sempre é mais difícil, né? É mais difícil de conseguir cortar o caminhão. Demora mais, o acesso é difícil porque o caminhão é elevado. Então sempre são ocorrências mais complexas. E eu lembro que a criança estava bem ruim, né? Do acidente, ela estava na boleia do caminhão e ela foi transportada de Águia, né? O Águia desceu na rodovia lá e levou foi uma ocorrência assim bem marcante, né? Tem várias, né? Fora essa, acho que minha primeira ocorrência de mergulho, né? Depois que eu terminei o curso de mergulho, a primeira ocorrência, né, que eu encontrei lá, o corpo também era um adolescente, também foi algo que marcou bastante, que a família tava já uns 2, 3 dias no rio lá. Era um rio forte, então tinha bastante correnteza. E acabei encontrando o corpo lá do filho deles. São ocorrências que marcam bastante a gente, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas você encontrou o corpo, né? Às vezes pra família ela precisa daquilo, né? Ela precisa poder enterrar o filho dela, né? É algo que ela não visse, né? Não enterrasse, talvez ela ficasse, sei lá, vários anos Ficar procurando, né? naquela esperança, achando que Então, a gente precisa dar esse amparo pra família também. Diminuir um pouco a dor e o sofrimento. São várias, né? Várias ocorrências, assim. A gente vê que... O que eu acho muito bom do bombeiro é isso, né? Consegue realmente fazer diferença na vida das pessoas que a gente atua na ocorrência. Das ocorrências. Porque ninguém chama o bombeiro pra festa, né? Pra coisa legal, né? Só ligam 93 quando já tentaram resolver lá e não deu certo, né? Sim. Não conseguiram apagar, não conseguiram tirar da ferragem, não conseguiram tirar debaixo da água. Então, às vezes que a gente consegue realmente trazer de volta à vida a pessoa, né? Sim. Sempre são ocorrências que marcam. Não tem... eu amo a polícia militar, né, pessoal? Falar policial militar, sim, bombeiro é policial militar, né? Às vezes as pessoas acham que não, mas como eu falei, bombeiro é policial militar. Em São Paulo é uma só, é uma força só. Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros é uma unidade só. Tanto é que o bombeiro, as pessoas pensam, bombeiro pode andar armado? Lógico que pode andar armado, né? Se andar armado, pode andar armado, porque ele é policial militar. Eu gosto na Polícia Militar, né, pessoal? Essa oportunidade de ajudar pessoas, né? Eu acho que essa é a nossa máxima.
se nós nos preocuparmos em ajudar ao próximo, né, o mundo vai ser bem melhor. E ao ajudar não é simplesmente a fazer isso ou aquilo, a gente tem que treinar muito, tem que se dedicar muito, tem que se preparar, porque para eu dar um salvamento específico, não, vou nadar, vou resgatar uma pessoa, eu tenho que ter condições de, primeiro, cuidar da minha vida, né, Sapiens? Porque senão eu vou entrar no mar, não sei nadar, eu vou me afogar. Né? Vai virar outra vítima. Então eu tenho que primeiro cuidar da minha vida e ajudar outras, né? Então eu vejo que isso que é de suma importância. Já seguindo naquela linha, né, Sapiens, que até você começou a falar que são pessoas diferenciadas que estão em lugares específicos. Não adianta, pessoal. A gente tem que trabalhar, né? Trabalhar, eu falo até para os meus amigos que eu não trabalho. Eu tô lá no primeiro de choque, eu chego, quando eu vou ver é 1h da manhã que eu saio lá do serviço. E você também é a mesma coisa. E a gente não para essa rotina, porque no nosso dia de folga também a gente treina, se condiciona, estuda, né? Essa é a nossa vida. Então fala um pouco mais da sua vida, digamos, particular, porque eu sei que você é Ultraman, né? Fez o Iron Man. Então, fala um pouco dessas suas conquistas. Eu tenho certeza que vai servir de espelho, né? Para esses jovens que estão no assistindo. E você falar que não é fácil. Lógico que não é fácil, né? Tenho certeza. Tem até a numeração específica de cada um. Então, não é fácil, mas você pode compartilhar aí com o pessoal para falar um pouco sobre essa sua experiência na vida particular aí. Como que eu comecei, né, nesse mundo de triatlo, de maratona, ultramaratona, né? Foi no bombeiro, foi no CBO. Ai, que bacana. Na época da academia, já sabia nadar, né? Já tinha nadado quando era adolescente, sempre fiz musculação, mas assim, nunca fui nenhum atleta de corrida, de triatlo, nada do tipo. Tanto que na academia treinei só pro TAF, tudo normal. E aí quando eu fui pro bombeiro, né, pro CBO, no CBO a parte física é muito mais puxada do que na academia, né? O foco do bombeiro é muito físico. Então eu comecei a conhecer, aí você começa a conhecer pessoas, né? É o que eu sempre falo, a gente é o fruto das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso aí não tem como fugir disso. Você conviver com várias pessoas que fazem determinada coisa, provavelmente você vai ser a 6ª pessoa que vai fazer determinada coisa, né? Sim. Como no bombeiro tem muito atleta, né? Muito triatleta, ultra atleta, né? Tem bastante. Eu acabei meio que... Puta, gostei disso. Quero fazer isso. Quero fazer triatlo. E aí eu lembro que na metade do meu CBO, mais ou menos, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer uma maratona. Já começou na maratona. Tinha um amigo meu, que é da minha turma, né? O Pereira, que tá lá no GBMar. Falou, vamos fazer maratona, não sei o quê. Falei, não, vambora, vamos começar a treinar. Nunca fui corredor, nunca fui bom de corrida. Sempre corri normal. E comecei, corre. Comecei a emagrecer, né? Perder peso, que eu era bem maior, né? Tinha muito mais massa muscular. Comecei a diminuir um pouco de tamanho. E terminou o CBO, comprei passagem aérea lá pra Florianópolis. Fui fazer minha primeira maratona no final do CBO. Caramba. Sozinho. O Pereira acabou não indo na época, fui sozinho. Fui lá, aluguei um hostel. Fiz minha primeira maratona em Florianópolis, isso em 2016, quando eu acabei o CBO. Aí de lá... fui só pegando mais gosto pelo triatlo. Quando eu fui pro GBMar em 2017, aí já era. Aí eu conheci vários triatletas lá, né? A unidade respira isso lá, né? Trabalhei com várias pessoas que eram referência pra mim. Sargento Adelino, Cabo Cunha, que agora é Sargento Cunha, tá lá na ESB. Sargento Riesco, várias pessoas assim que são referências no esporte dentro do bombeiro. Uhum. Trabalharam comigo dia a dia. Então a rotina nossa lá era essa, né? De manhã, prontidão, entra em forma. E todo dia tem horário específico pro treino. Pra treinar. E basicamente era correr e nadar, né? Que é o serviço do guarda-vida lá. Sim. Então comecei a treinar bastante lá no GBMar e aí botei na cabeça que eu queria fazer o Ironman. Vou fazer o Ironman. Isso em 2017, né? Vou fazer o Ironman. Aí fiz o Ironman em 2019. E só pensando, né, pessoal? Assim, às vezes a gente fala assim como se fosse algo simples, né? Fala assim, vou fazer a maratona, vou fazer o Ironman, vou fazer qualquer prova nesse ritmo. Sim, pessoal, não é algo fácil. Mas lembra que nós começamos aqui o nosso bate-papo? Disciplina, né? Você que tem o sonho em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É difícil. É difícil. Se eu vier aqui, a gente vier e falar que foi fácil, não foi fácil. Mas com disciplina a gente consegue. E uma coisa que eu gosto de fazer muito é fazer uma analogia
do estudo com a parte de educação física. Por quê? Hoje, você que está assistindo a gente, você consegue correr uma maratona, 42 km? Você consegue? Se você falar que sim, beleza, mas vamos considerar que você não consegue, que você consegue correr, consegue caminhar 1 km. Não tem problema que você consegue caminhar 1 km. Para mim, eu vou começar a me preocupar a partir de agora. Você quer correr 42 km? Então você tem que começar a treinar, tem que procurar um profissional que vai te ajudar, tem que mudar a sua alimentação, tem que mudar a sua rotina de vida, a hora que você vai dormir, o que você vai comer, com quem que você vai estar, para onde você vai sair, tem que mudar, não adianta, senão você não vai conseguir. Senão você vai ficar nas estatísticas daqueles que tentaram e não conseguiram. Né? Então, aí você faz um planejamento. Fez esse planejamento, daqui uma semana você já vai estar, digamos que correndo 200 metros. Na outra semana, 500 metros, 1 km, 2 km, 10 km, 20 km, chegou nos 42. Um planejamento. A mesma coisa, você quer passar na academia do Barro Branco. Eu não sei nada, não sei ler e escrever. Suponhamos que você não saiba ler e escrever. Você tem que fazer um planejamento, você tem que estar perto de pessoas que queiram isso. Tem que procurar profissionais que vai te ajudar a você ter um cronograma de estudo, a você ter um conteúdo bom, a você fazer exercício, resolver exercício. Na primeira semana eu já aprendi um pouco de matemática, na segunda semana português, na segunda, terceira semana biologia, e é assim. E aí você passa. E é isso que eu gosto de sempre fazer, essa analogia, que nem... Começou lá aos 42, vou fazer, foi, beleza. Aí depois vou fazer o Ironman. Mas não foi fácil, eu tenho certeza disso. Ele teve que se preparar muito pra isso, né? E nem foi da noite pro dia também, né? O pessoal vê, é que a gente tem a mania de ver as pessoas quando elas já deram certo, né? Sim. A gente não vê a pessoa quando ela começou, quantas vezes ela errou, quantas vezes ela falhou, até ela dar certo em alguma coisa, né? Eu vejo hoje em dia, muito por causa da internet, né? As pessoas elas ficaram muito imediatistas. Querem pra hoje. Pra hoje. Hoje. Ou pra ontem, né? E aí a pessoa, às vezes, ela tenta e, sei lá, e se em um ano não deu certo, se em um mês não deu certo, ela desiste. Ela fala assim, puta, mas ó, o Tenente Alexandre na rota. Mas ela não viu quantos anos você demorou pra você ficou lá, batendo na trave lá, até conseguir chegar onde chegou, né? E a mesma coisa, eu não virei Ironman da noite pro dia, eu não fiz a maratona da noite pro dia, eu não fiz o Ultraman da noite pro dia, né? Foi um processo. Olha, eu fiz o Ultraman ano passado, em 2022. Eu comecei a treinar triatlo em 2016. Aí, ó. Então, foram 6 anos até realizar esse meu sonho, né? E aí a pessoa que vê agora olha e fala assim, nossa, olha, puta, ó, o Sapiens é Ultraman. Mas também pra ele é fácil, né? Porque ele já tem genética pra isso, tem sei lá. Já tem treinamento específico lá onde ele trabalha. Então, mas não é assim, né? Não foi assim sempre. Na academia eu já acordava de madrugada pra correr. Porque corrida não era o meu forte, né? Então eu já acordava antes do horário pra correr, com aquela rotina que tinha na academia. No CBO também, arrumava o horário depois das aulas pra ir treinar. E depois trabalhando também, várias vezes, né? Quantos finais de semana não fiquei treinando? Não é assim, nossa, a gente acha bonito porque a gente só vê a vitória. Mas só quem realmente tá lado a lado da pessoa sabe como é difícil, né? Eu vejo quem acompanhou, né? Rotina sabe, né? Quantos finais de semana minha namorada não ficou comigo fazendo staff meu lá pedalando e ela com o carro atrás lá, levando água, comida. E às vezes fiquei 9, 10 horas pedalando num sábado. Caramba. Então, assim, você tem que estar consciente, né? Que as melhores coisas da vida, elas são destinadas às pessoas que vão se esforçar mais. Não tem milagre, né? Não tem atalho, não tem... Eu vejo, né? Vários alunos meus vêm me perguntar, né? Nossa, mas como que se faz isso, né? Qual que é o segredo? Não tem segredo, né? Não tem mágica. É todo santo dia você acordar e fazer o que tem que ser feito. É você criar essa disciplina. E aí entra muito naquilo, né? O que é importante para a pessoa que ela é profissional na área? Fala assim, dá para o cara passar no Barro Branco estudando sozinho? Dá, não é impossível. Sim. Mas para que o cara precisa procurar um bom cursinho, por exemplo, um bom professor? Para ele poder guiar essa parte, porque a disciplina no começo ela é muito difícil. É muito difícil você criar a disciplina do nada, né? Você acordar certo dia motivado e vou acordar 4 horas da manhã, estudar das 4 às 6, tomar café, trabalhar, estudar na hora do almoço. Quando você tem alguém que já passou por tudo isso, né? Que já
entende, estudou, se preparou para isso, fica mais fácil. Porque a Sim. pessoa já vai te mostrar o caminho. Aí vai de você seguir o caminho não, né? A pessoa também não consegue caminhar com as suas pernas. Sim. Mas quando ela te mostra o caminho certo, fica fácil. E isso para tudo, para educação física é a mesma coisa, né? Quando você tem um profissional da área, a diferença é, você consegue treinar sozinho para passar num TAF ou para fazer uma prova? Consegue, só depende de você. Mas é mais fácil se a pessoa te mostrar o caminho. Fala, ó, vem por aqui que aqui vai dar certo. Eu já passei por isso, eu estudei, eu sei que esse é o caminho certo. E a chance de você se machucar é menor, a chance de você se manter motivado, porque se você tá lá, seja estudando num método correto ou treinando num método certo, a tua evolução ela é maior. É Sim. para isso que a gente tem professores, né? Então é basicamente isso, né? A pessoa primeiro, né? O que eu falo assim? Primeiro você tem que saber o que você quer. Qual que é teu sonho, né? O que te motiva a acordar todo dia e falar assim, ah, é isso. Ah, meu sonho é ser um oficial da rota. Meu sonho é ser um oficial do bombeiro. Meu sonho é ser um juiz. Não sei, meu sonho é fazer Ultraman. Esse é teu sonho? Tá, então você já sabe o mais importante que é saber o que você quer da vida. E a maioria das pessoas não sabe, né? Exatamente. Ela não sabe o que é o sonho dela, o que realmente acende, né? Aquela chama no coração dela de fazer. Porque é muito bonito a gente falar assim, ah, o cara é oficial da rota. Nossa, é muito bonito, né? Você vê a foto do Tenente Alexandre lá de braçal, tudo, você fala, puta, mas ele sabe quão difícil foi. Quantos dias não acordou de madrugada já no meio do estágio lá e falou, meu, O que eu tô fazendo aqui? que loucura. Que maluquice. Isso pra tudo, né? Qualquer coisa. Por isso que a rota é a rota, porque não é pra qualquer um. Difícil tá lá. A pessoa tem que querer muito. E isso pra tudo, né? A Barro Branco é difícil? É difícil. A grande maioria reprova. Por quê? O cara realmente ele tem que querer muito tá lá, né? Tem que ser difícil. Se Sim. fosse fácil, não teria valor, né? A gente fala muito isso no meio militar, né? É exatamente isso. O que é fácil não tem valor, né? O que realmente tem valor não tem preço. A gente conquista. Então é legal, a motivação ela é no primeiro dia. Ah, vou começar a estudar pro Barro Branco. Nossa, Ah, primeiro dia o cara fica 6 horas estudando. já começa. Já dorme no livro, né? No segundo, E aí eu tô fazendo, eu faço um estudo de evolução na parte intelectual. E eu tô montando um plano didático de estudos, né? Que funciona assim, é exatamente isso. Quando a pessoa começa, ela começa com gás, com energia, como se fosse na corrida dos 12 minutos. O cara que não sim, treina, o cara que não se condiciona, o que ele faz? Ele já sai no no tiro. tiro maluco. Quando ele dá a primeira volta de 400 metros, o mundo dele já acabou. Sim. Né? E é exatamente isso no estudo. O cara tá motivado, motivado, motivado. Aí de repente já começa a vir o quê? Os problemas. Aí vem a falta de motivação, a falta de estar do lado de uma pessoa que vai te ajudar, começa a vir os problemas de dificuldade no trabalho, às vezes o cara não consegue organizar o horário de estudo dele, às vezes não consegue treinar, não consegue margem para treinar, às vezes desanima, tá frio, em vez de ele focar, continuar no estudo dele, ele não continua. Então eu vejo que essa fase que você está falando, né, começa aí no período de adaptação, que faz com que a pessoa acabe desistindo e entrando para estatísticas negativas aí, digamos que assim. Vejo que é esse. O que eu posso falar pro pessoal, né, que tá começando, é que a gente precisa perder a mania de achar que é fácil. Que a gente vê quem conseguiu e pensa assim, ah, não é tão difícil assim. Porque a gente sabe como é. Quando eu era temporário lá, eu trabalhava um dia de dia, um dia de noite. Eu levava as apostilas do cursinho lá pro Copom, de noite normalmente é mais tranquilo, de madrugada de ligação. E entre uma ligação ou outra, que eu tava lá no Copom, eu tava com a apostila estudando. Aí. Quem fala isso? Quem vê Levava, isso, né? levava marmita, então às vezes eu levava marmita e comia 3 horas da manhã, eu tava fazendo minha janta, sei lá, café da manhã, não sei nem que Sim. refeição que era aquela, mas tava Sim. lá no meio do Copom lá. Então, tem um preço, sabe? Depois que você tá lá, ah, legal, ó, o cara virou oficial, tá no bombeiro. Mas no começo é difícil pra todo mundo. É o que eu falo, ninguém nasce vitorioso porque deu sorte na Sim. vida. Não existe isso. Isso daí é coisas que às vezes a internet vende pra gente por marketing, né? Então é igual eu falo, né? Muito aluno meu vem me perguntar de suplemento. Mas o que eu tomo pra não sei o quê? Não toma nada. Suplemento, ele grande parte é marketing.
O suplemento, ele é realmente necessário pro cara que é atleta de alta performance. Para nós, meros mortais, que vive para isso, literalmente. vive para isso, que treina 8 horas por dia, todo santo dia, de segunda a segunda, esse cara precisa de suplemento. Nós não. Você consegue virar um atleta amador sem nada de suplemento. Mas a internet, né, o marketing em si, ele vende essa parte de suplemento como um sonho, né, uma facilidade. Isso é para tudo. Então, o essencial, aquele arroz e feijão bem feito, né, é para qualquer coisa, seja para estudar, para treinar, para tua vida financeira, para tua vida familiar, né? É difícil, o começo é difícil. Você tem que ter isso em mente porque a hora que passa a motivação ela é o começo, né? Sim. Ela vai acabar. Acaba pra todo mundo. Ninguém consegue ser motivado todo santo dia, né? Ninguém acorda num dia frio, chuvoso e fala, eu vou correr. nossa, hoje eu vou correr. Não vai. Não é normal. Agora, se a pessoa é disciplinada, ela vai acordar, vai estar frio, vai estar chovendo, ela vai colocar a roupa dela, vai colocar uma blusa de frio, tênis e vai sair correndo na chuva. Porque ela sabe que ela tem que fazer isso. E aí vai estudar, vai ter aniversário de não sei o quê. Ela vai deixar de aniversário? Não, mas ela vai pro aniversário e não vai encher a cara, não vai ficar. Por quê? Porque ela sabe que no dia seguinte ela vai ter que acordar cedo pra estudar, pra correr, pra treinar. Então é disciplina. O segredo de qualquer coisa na vida é disciplina. Disciplina e paciência, né? Porque às vezes a pessoa até é disciplinada, faz tudo certo. Mas que é pra ontem, né? Vou passar no próximo edital da Academia do Barro Branco, mas você está estudando para isso? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você já está estudando, está se preparando? Ou você está estudando de forma aleatória, entra no YouTube e fala, eu vou estudar biologia, mas aquele conteúdo de biologia é o que vai cair no cronograma? Então, são esse tipo de coisas que a gente está trazendo aqui para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. Eu cometi isso, eu cometi esses erros. Eu não sabia o que estudar, não tinha um profissional para me ajudar, e é isso que a gente está aqui batendo um papo. Você tem que se espelhar em pessoas que conquistaram, né, que vai ficar mais fácil para você. Tudo bem? E aí, né, Sapienza, você falou de triatleta, as pessoas não sabem quais as modalidades, sei que são 3 esportes, mas não sabem o quanto tem que correr cada esporte. E depois, se puder falar do Ironman, do Ultraman, das modalidades, porque eu tenho certeza, escuta o que eu tô falando, que esse jovem que está assistindo vai se espelhar nesse vídeo e ele vai querer buscar ser um triatleta, ser um Ironman, ser um Ultraman, com base nesse nosso bate-papo aqui. Eu não tenho dúvidas. E que vai ser oficial de rota e que vai ser um bombeiro diferenciado, não tenho dúvidas. Não, tomara. É o que, depois de um tempo de carreira, a gente vê que, né, como você falou, para comandar, né, eu pelo menos acredito muito nisso. Só existe um jeito de comandar de verdade, que é pelo exemplo. Qualquer outro tipo de comandamento que não seja pelo exemplo não é comandamento, né? Você tá fazendo papel de chefia, tudo, mas você não está sendo um comandante. O comandamento é único e exclusivamente pelo exemplo. Por isso que eu tento sempre, nessa parte, né, como eu sou chefe de educação física, eu tento sempre estar mostrando que é possível para as pessoas. Sim. Mesmo com dor, sofrimento, é possível, basta você querer. E como que começa, né, essa parte do triatlo, né? Que são 3 esportes, né? A pessoa ela começa nadando, depois ela vai para a parte do ciclismo e termina com a corrida. Existem várias distâncias no triatlo, né? Desde a distância menor, né, que a gente chama de short triathlon, até os ultra triatlos, né, que entra o Ultraman no caso. O Ironman, a distância para quem já sonha em fazer um Ironman, né, que é possível. São 3.800 metros nadando. 3.800 nadando. 3.800 nadando. Depois você faz a transição, pega a bicicleta, 180 km pedalando. 180 km pedalando, pessoal. E aí termina com a maratona, os 42 km de corrida. 42, então as 3 provas e fecha com a maratona, com 42 km na veia. Tem até 17 horas para terminar essa prova, né? Tem tempo limite de 17 horas para concluir todas as atividades. E assim, é uma energia surreal. Quem tiver oportunidade, faça, que muda a vida de qualquer pessoa uma prova dessa. Vale a pena. E aí, depois que eu fiz o Ironman, né, que era um grande sonho na minha vida, você percebe que tem coisa além, né? Que você consegue, né? Que você consegue e que o ser humano ele é capaz de fazer coisas incríveis. O que eu vejo, o que motiva a gente é a gente estabelecer metas e a gente conquistar essas metas, né, Sapienza? Eu conquistei o Ironman, agora eu vou pro Ultra, e assim sucessivamente. E o que é incrível nisso, né, que, como a gente falou aquelas pessoas que você fica rodeado, conforme você vai fazendo algumas coisas na vida, você vai se cercando de pessoas que fazem isso
Constantemente. E às vezes pessoas que fazem mais coisas até. E quando você entra na academia, você conhece várias pessoas fora da curva, né? Várias pessoas diferenciadas. Seja pessoas da tua turma, seja alunos mais antigos, seja já oficiais que dão aula lá. Você começa a conhecer outra galera. E aí, várias coisas que você vai fazendo na vida, você vai conhecendo e... Pode falar que você vai evoluindo, né? Mas você vai evoluindo o seu ciclo social, né? São pessoas que já passaram por certas etapas da vida e normalmente elas estão mais evoluídas, né? Seja profissionalmente, seja espiritualmente, pessoalmente, né? Você vai vendo que ela já amassou muito barro e conseguiu alguma coisa. E aí você vai aprendendo com essas pessoas. E aí depois disso eu falei, nossa, dá pra fazer um Iron Man. E aí você quebra aquela barreira, né, de algo que era impossível para algo que é possível, até chegar num ponto que você tá fazendo um Iron Man num dia normal. Um dia normal de treino. Tranquilo, você tá treinando Você o Iron liga Man. pra 2, 3 amigos, cara louco igual você, ou vamos fazer um Iron Man aqui em Bertioga? Vamos. E vai, pega um final de semana e fiz isso com os caras que trabalhavam comigo lá no GBMar. Demos um Iron Man num dia aleatório lá, tava todo mundo de folga, fomos fazer um Iron Man. Deu certo. Então você vê assim, um negócio que era impossível acabou virando um treino. Virou uma rotina. E aí você vê que, pô, nossa, existe o Ultraman, né? Ah, não, mas é Ultraman impossível. Aí não tem como fazer isso, né? E aí, tanto que na polícia, se eu não me engano, policial militar que eu conheço, só tem mais um cara que fez Ultraman. Que é um cabo lá do bombeiro também. O Abreu fez Ultraman junto comigo. Caramba. Então é uma prova que é pra você fazer, você tem que você entregar um currículo, né? Tem que ter pré-requisito, né? Senão a pessoa vai morrer, né? Também, né? Vai ter um infarto lá, sei lá. Vai dar trabalho pra organização da prova. É uma prova que é diferente do Ironman, né? O Ironman é muito comercial, né? Tem uma marca muito forte por trás. E o Ironman você só paga a inscrição e participa. E vai. Não precisa ter pré-requisito nenhum, né? Então normalmente tem muitas pessoas, né? Dá uma faixa de 1.000 a 1.200 pessoas que largam no Ironman. Já o Ultraman não. O Ultraman, o ano que eu fiz eram 26, se eu não me engano, que largaram. Só 26 pessoas? É. Caramba. É um número bem menor. Onde você fez? Em Ubatuba. Foi em Ubatuba. O trajeto original é Ubatuba, Rio de Janeiro, né? Faz as duas partes, porque são 3 dias de prova. É que o ano que eu fiz deu uma chuva muito intensa, desabou uma parte da rodovia lá, então não tinha acesso pro Rio de Janeiro. A prova foi toda em Ubatuba. Mas aí o Ultraman, né? Como que ele funciona? Você precisa entregar um currículo para organização, algumas provas que você já fez de longas distâncias, né? Então eu já tinha feito uma ultramaratona, que é a Bertioga Maresias, de 75 km. 75 km? Aí lá de Bertioga e chega em Maresias. Já tinha feito Ironman, já tinha feito o Insanoman, que é a distância do Ironman, só que em montanha, né? Você vai lá para Campos do Jordão, sai de Garatá, nada lá na represa de Garatá, pedala até Campos do Jordão e corre em Campos do Jordão, né? Então é uma prova, uma altimetria bem alta. Caramba. Então 18 horas de prova. 18 horas de atividade intensa. Intensa. Subindo, Campos do Jordão tava frio, né? Terminei a prova correndo de gorro, calça, casaco, luva. E fora isso, já tinha feito a 14 bis também, que é uma maratona aquática de 24 km de natação. 4 km de natação? De natação, você sai lá de Bertioga, do Forte, e vai pelo canal até Santos, né? Sai ali perto do Porto de Santos, na base aérea de Santos. Então aí você entrega o currículo, a organização analisa teu currículo, vê se você tem... Cumpre os pré-requisitos ali, né? De ter algumas provas longas. E aí eles fazem uma entrevista, né? Também foi como se fosse um bate-papo assim também, por online, que eu fiquei 1 hora e meia conversando com os organizadores. E aí eles perguntam tudo da tua vida, né? O que você quer. Porque justamente, né, a prova em si não é a parte mais difícil, né? A gente fala, né? Lógico que você ficar 3 dias fazendo prova é difícil. Mas o que é mais difícil é o treino pra isso, né? Conseguir isso, né? Eu fiquei 1 ano me preparando pro Ultraman, né? Desde quando eu entreguei meu currículo até a prova, para ter um treinador na época todo que já era especializado nisso, fiquei 1 ano treinando. Esse 1 ano de treino que é puxado, que é difícil. A prova é a festa, né? A prova é a materialização, né? Digamos assim. Mas assim, se acordar cedo todo santo dia pra fazer o primeiro treino antes de entrar no trabalho, você fazer um treino na hora do almoço, às vezes você fazer um treino à noite, né? O normal era fazer 2 treinos por dia. Por dia.
às vezes 3. E todo final de semana era treino longo, né? Então, todo final de semana, sábado, sexta, sábado, domingo, eu tinha treino longo, né? Sexta era longo de natação, sábado longo de bike e domingo longo de corrida. Cara, Sem descanso, assim, né? Mas quando você descansava? não, era Você direto. descansava no outro esporte. Então, você descansava da corrida nadando, descansava da natação pedalando e assim E ia. aí ia revezando. Porque o volume é muito grande, né? O Ultraman, são 10 quilômetros de natação, 10 km já. 10 km de natação, 421 quilômetros de bike e 84 de corrida, né? São 2 maratonas depois. E é direto, é contínuo, é isso? Não, são divididos em 3 dias. Ah, tá. Um dia é uma prova, aí descansa. Você No outro dia, dorme algumas horinhas. dorme algumas horinhas e vai. Você tem 12 horas pra terminar cada trecho todo dia, né? O primeiro trecho é 10 km de natação, mais 145 de bike. Caramba. Você tem 12 horas pra fazer isso. E a largada é sempre às 6 da manhã e termina às 18. No outro dia, você vai pedalar 276. No terceiro dia, você vai correr os 84. Caramba. Pô, sempre com 12 horas pra Sempre terminar. com 12 horas pra terminar. Pessoal, por que convidei ele veio, né? Tá demonstrando todas essas conquistas. Eu quero demonstrar pra vocês que se a pessoa tiver disciplina, ela tiver a disciplina e a motivação, e uma das frases que eu uso até no meu perfil lá no Instagram, no WhatsApp é: sua vontade determina os seus limites. Você tem essa vontade, né? Se você quer ser ultra maratonista, se você quer fazer parte lá do Ironman, se você quer ser o que você quiser na sua vida, quer entrar na academia do Barro Branco, essa sua vontade vai determinar o seu limite. O que é o seu limite? Ele falou, tinha dia que ele treinava de manhã antes de ir para o trabalho, no horário do almoço, e quando ele saía do trabalho, ele ia treinar também. Se você quer ser oficial da academia do Barro Branco, você tem que fazer isso. Tem que montar cronograma de estudo antes de você entrar no trabalho, no horário do seu almoço. Se você tem 1 hora de almoço, será que em meia hora não dá para você ler um conteúdo, resolver exercício? E quando você vai embora, o que você faz? Você fica na sua casa assistindo Netflix ou vai passear com os amigos? É isso, né? Então é essa disciplina que eu quis e quero demonstrar para vocês que é possível. Pode ser o que você quiser na sua vida. É fácil? Lógico que não, né? Você treinou, você treina há tempos para conquistar isso aí que você acabou de falar. Então, tipo, não é fácil, né? Mas, Sapienza, digamos que você pudesse mandar um recado para essas pessoas que estão nos assistindo, né? Com relação a entrar na academia do Barro Branco, ou conquistar qualquer sonho, né? Se você quer ser juiz, o que você quiser ser, mas o foco nosso é academia do Barro Branco. Que você possa dar um recado para esses jovens, para essas pessoas que querem conquistar e ser aí um bombeiro e seguir aí os passos que basicamente você demonstrou aí, meu camarada. É difícil, não vai ser fácil, né? Estaria mentindo se falasse que é fácil, mas vale muito a pena. Carreira maravilhosa, como a gente falou aqui no bate-papo, né? Tem infinitas áreas dentro da polícia, né? Então, independente do que você gosta de fazer, você pode ter certeza que você vai se encontrar dentro da polícia, né? Desde ser piloto de helicóptero até trabalhar com TI. A polícia ela é muito diversificada, né? Então vale a pena, é uma carreira brilhante que abre várias portas, que você tem a oportunidade de salvar uma vida, né? Isso não tem valor, não tem preço que pague, né? Uma vida que você salvar já vai ter valido a carreira inteira. Carreira inteira, exatamente isso. Uma vida já valeu os 30, 35 anos que você vai ficar aqui dentro. E o conselho que eu dou, né, uma dica talvez, e como a gente falou que a motivação ela não vai vir todos os dias, né? Pelo contrário, ela vem um dia ou outro só, né? A maior parte dos dias são dias difíceis e são dias sozinhos, né? Que a gente às vezes esquece muito de falar e de pensar. O sonho é teu. O sonho não é da tua família, não é dos seus amigos, às vezes não é da tua esposa, o sonho é teu, é você que quer ser oficial da Polícia Militar, né? Então você tem que ter isso muito claro. O que é o teu sonho e o porquê que você tá acordando mais cedo, o porquê que você tá deixando de fazer coisas que você gosta, né? De momentos com a tua família, com teus amigos. E aí, dica, né? Deixa escrito isso em algum lugar que todo dia que você acorda você vai ver. Seja no espelho do teu quarto, seja na porta da geladeira, no espelho do banheiro. Mas coloca lá a frase lá, o
e você quer ser oficial, que todo dia quando você acordar e tiver chovendo, tiver frio, você vai ler aquela frase e vai lembrar. É difícil, mas eu vou conseguir. E se você não conseguir no primeiro ano, o que você vai fazer? Vai se esforçar mais, vai pro segundo ano. E se não conseguir no segundo? Vai até conseguir. Uma hora vai dar certo, né? Eu não conheço ninguém que não deu certo quando a pessoa realmente queria alguma coisa. E a gente tem vários exemplos, né? Sim. Tem exemplos na minha turma de pessoas que prestaram 10, 12 vezes barro branco, né? Teve gente que entrou na minha turma que era primeiro sargento. Teve cara que entrou na minha turma que já tinha mais de 40 anos. Eu tinha 19, o cara tinha 40. O cara já tinha filho grande na época. O filho Basicamente dele... com a sua idade. o filho dele acho que tinha 15 anos, eu tinha 19. Eu fui viajar, né? Fui pra casa dele umas férias e conheci o filho dele lá. Falei, caraca. Então, assim, é um cara que não desistiu. Ele conseguiu. Cada um tem um tempo, né? Cada um, a gente não pode se... A gente tem que usar as pessoas, né, que conseguiram como uma forma de motivação, mas a gente não pode se comparar a ninguém. E cada um tem uma história, cada um tem uma rotina, uma trajetória, uma dificuldade, uma facilidade. Porém, a gente não pode achar que, porque eu não estudei em escola particular, eu não vou conseguir. Quando eu era temporário, eu cheguei a ouvir que como eu não tinha parente oficial na PM, eu não ia passar. Não ia passar. E passei, tô aqui, ó. Daqui a pouco vou a capitão Foi Deus, isso aí. e fui temporário, sabe? Então não é fácil, né? Tenha sempre isso em mente. Não é fácil, não vai ser fácil. É normal. Então quando você achar que eu não tô conseguindo, eu não tô entendendo a matéria, eu não tô melhorando no TAF, é normal, é assim mesmo. O que eu posso falar pra vocês é isso. É desse jeito, sabe? Não tem outro caminho, né? Não foi fácil pra mim, não foi fácil pra ele e também não vai ser fácil pra você. A diferença é que a gente não desistiu. Quando tava difícil, a gente foi lá e deu um pouquinho a mais, um gás a mais, né? Sangrou um pouquinho mais, suou um pouquinho mais e conseguimos. Então vai de vocês aí também suar um pouquinho a mais, né? Se esforçar, achar o caminho, a rotina que se encaixe na tua rotina e suar. Eu tive que estudar de madrugada, eu tive que levar marmita pra comer de madrugada, né? Provavelmente você deve ter Sim. passado por vários perrengues. Com certeza. E vocês também vão passar, né? Normal. Quem quiser realmente vai conseguir. É isso que eu tenho a falar pra vocês, né? Meu camarada, eu só tenho que agradecer a sua presença, a presença da sua esposa que também veio aqui conosco, né? Prestigiar a gente, a sua experiência de vida. Muito importante, né? As pessoas verificarem que não é fácil, não foi fácil, mas você conseguiu. Também pra mim não foi fácil. Eu falei 10 anos, né? Quem assistiu o vídeo anterior viu aí. 10 anos eu lutando pra entrar na academia do Barro Branco. Com um problema financeiro, pegando carona, levava marmita, dividia o pão com mortadela lá com um colega que comprava, e assim vai, né? Cada um tem a sua história de vida. Então não desista, né? Então a gente só tem a agradecer, tenho certeza, não tenho dúvida, que esse vídeo vai motivar. Nossa missão aqui no canal é motivar. Falar pra você que é possível. Que você tem esse sonho, que você vai conquistar. Tudo bem? Então só tenho que agradecer, que Deus abençoe você, filha, seus filhos, sua esposa. Continue com esse foco em motivar pessoas. Não esqueçam, pessoal, se puder ir, sigam ele no Instagram. Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo para que vocês sigam. Ele é preparador físico, dá treino de condicionamento físico, é especialista em Ironman, Ultraman, desse jeito, pessoal. Aqui é direto, sem mimimi. Ele vai explicar para você como funciona, que vai dar certo. É exatamente isso. E pode ter certeza que esse canal vai te ajudar a você conquistar o sonho em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, se inscreva no canal, siga aí a gente lá no Instagram, que você vai ver as próximas novidades. Valeu, um abraço, força e honra!